Fala galera, tudo bom? Mais um dia aí de terror e pânico na bolsa. As pessoas aí começando a entender como é que é perigoso trabalhar no mercado financeiro sem que você tenha conhecimento. Então vamos aproveitar esse fechamento de mercado, vamos conversar aqui durante uns 15, 20 minutos. Eu vou dar prioridade às pessoas que têm dúvidas sérias, tá? Para a gente conversar em alto nível e tentar ajudar as pessoas. Fala, Saulo. Fala, Evolução do Homem. Vendeu tudo porque o Clever deve estar com caixa ali. Falou que quer que tudo caia. Galera, quem está entrando aí agora, faça perguntas. Essa live ela é basicamente para você tirar as suas dúvidas, tranquilizar, tá? A Mônica perguntou se eu acho que a bolsa chega a 50 mil pontos. Não acho que vai chegar, mas é possível que chegue, tá? Toma cuidado com todo mundo que tenta fazer previsão, tá, Mônica? A gente acaba se iludindo, achando que a gente consegue prever. E quando a gente escuta os outros fazendo previsão, isso pode afetar a nossa mente, porque é o que eles chamam de nudge, isso aí, tá? É como se fossem botando mensagens no teu subconsciente aí, e aí você acaba sendo influenciado pelos outros, beleza? Quem tá falando aí de put e call, o Daniel perguntou ali, gente, hoje a gente fez a primeira das 4 aulas que a gente vai fazer sobre opções para você entender como usar esse instrumento para se proteger da crise ou agarrar oportunidades usando menos caixa, tá? Essa é uma das alternativas também que as opções oferecem. A gente estava aqui discutindo com as pessoas se tá na hora já de comprar ou não. Para quem não sabe, as opções elas dão a alternativa de você pelo menos travar o preço de alguns ativos e a partir disso aí você evoluir em termos patrimoniais ou proteger uma posição que você tenha, tá? Então, a aula de amanhã, que será a segunda de 4 aulas, ela vai começar às 7h30 do Brasil. Eu vou estar fazendo uma live muito focada em conhecimento. Outra coisa que a gente estava discutindo aqui, principalmente eu e o Pablo, é o seguinte: pô, Pablo, o Pablo estava falando para mim, pô, William, abre o curso de opções, abre o curso aí que a galera quer fazer, essa é a hora, tá? O que eu determinei aqui com a minha equipe, o que eu falei, galera? Eu quero mostrar para vocês que o meu intuito é realmente ajudar as pessoas e ensinar. Então, ao invés de cobrar por um curso, essas 4 aulas vão ser uma base muito sólida aí para vocês aprenderem de graça, tá? De graça. Estão perguntando do link da primeira aula. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu tô gravando essas lives, eu tô botando essas lives no YouTube, conteúdo não listado, tá? E eu tô liberando para os meus alunos. Amanhã eu vou gravar a live de novo e eu vou distribuir para a galera de graça, sem nenhum custo, tá? Eu já ganhei muito dinheiro já com essa queda, com essa crise aí, e eu acho que eu quero também transmitir a ideia para as pessoas de que aqui é uma troca, de que no momento que vocês precisam, eu quero estar para vocês, tipo, sem cobrar nada, entendeu? Eu não sei se as pessoas concordam com isso que eu estou fazendo, mas eu acho que é uma dívida que eu tenho com a minha audiência, de tanto que vocês me ajudam, de tanto que vocês me colocam para cima, tá? Por isso que eu estou aqui no fechamento do mercado, fazendo mais um conteúdo para vocês, e eu vou pedir o e-mail de vocês para passar essa live por e-mail, tá? Porque é muita gente realmente que está com esse interesse e a gente quer ajudar. Então, voltando para o assunto, vamos fazer pergunta aí, gente, tá? O que o Fed está fazendo pode ajudar o mercado, tá? O que mais? Porque é estímulo monetário na veia, tá? Eu até fiz um story agora, que não sei se vocês viram, onde eu peguei das principais ações em termos de liquidez da bolsa, eu fui medir o dividend yield dessas empresas, tá? Então, eu vi empresas ali com mais de 10% de dividend yield,
Dividend yield, ele é o dividendo pago nos últimos 12 meses sobre o preço da ação, tá? No atual momento. Então, aqueles valores que eu botei ali, eles são ainda melhores com as atuais cotações de hoje, tá? Porque, vou dar um exemplo aqui, não é recomendação, tá, gente? Só para deixar claro isso. A gente viu Bradesco, Itaúsa, BB Seguridade, tudo dando mais que o dobro só de dividendo do que a Selic. Então, para quem tem uma visão de longo prazo, para quem tem uma perspectiva de estar com o dinheiro investido durante anos na Bolsa, esse talvez seja um bom caminho para você entender as oportunidades. Olhar para o dividend yield, porque essas empresas elas vão te devolver caixa ao longo do tempo e você vai poder fazer outros investimentos, tá? Então, além de estar com um investimento que vai estar apreciando no longo do tempo, porque essas empresas não estão pagando 100% do seu lucro em forma de dividendos, a gente vai ter oportunidade também de gerar outros investimentos num outro momento, é claro. Mas isso a gente chama de duration de um ativo, né? É mais usado para renda fixa isso, mas a gente pode importar esse conceito da renda fixa para as ações e mostrar aí que essas empresas, só de dividendo, se ela está pagando 9%, normalmente ali entre essas empresas, 1/3 ela tem retido em forma de lucros e aquilo está evoluindo no que eles chamam de ROI, que é retorno sobre patrimônio líquido, a gente consegue uma taxa de crescimento futuro baseado nisso, tá? Então, pega aqui uma empresa com 18% de ROI, se ela retém 1/3 do seu lucro, ela tem um potencial de crescimento aí de mais ou menos uns 6%, tá? Então, você soma esse valor a um dividend yield de 8%, 9%, a gente está falando de um retorno de aproximadamente 15%, tá? Então, esse tipo de retorno, ele é muito atrativo e quando você compara isso com os juros futuros, que hoje aí devem ter fechado por volta de 7%, a gente está falando de 200% da renda fixa em algum momento, tá? Deixa eu abrir aqui o meu XP Mobile, só para mostrar para vocês o que a gente pode fazer em termos de investimentos, tá? Deixa eu fazer um logout aqui. Vou abrir aqui. Tio, tô estudando opções. O que é a opção de ação obrigatória de formador de capital? Tenho essa planilha, eu passei só para os meus alunos, tá? Investidor Arroz com Feijão. Gostei desse nome, eu acredito muito nessa técnica. Infelizmente, esses dados aí eu pago para ter acesso, então não é justo também com os meus alunos que eu passe de graça isso para vocês, tá? Já falei qual vai ser o meu posicionamento em relação a conteúdo. Eu acho que eu poderia muito bem abrir um curso agora e faturar centenas de milhares de reais, mas eu tenho uma dívida com a minha audiência aí de trocar, ajudar as pessoas, então a gente vai botar esse conteúdo de graça mesmo para as pessoas, tá? A galera tá perguntando ali se eu exercia as puts ou vendia as puts. Eu já tinha me desfeito de algumas puts no começo da semana e aos poucos eu fui zerando essas posições. Eu zerei todos os meus shorts hoje pela tarde, tá? Eu não vou falar dos ativos que foram porque por causa de uma legislação que os analistas têm, eu não posso falar o que eu fiz, tá? Mas eu zerei já os meus shorts, que são posições que eu aposto na queda das ações. Eu até postei ali no meu feed que hoje eu tive, em algum momento do dia, quase R$1 milhão em lucros. Isso aí, é claro, não foi toda a minha carteira. A minha carteira hoje, ela teve um desempenho de menos 7%, tá? Enquanto o BOVA11 teve um desempenho aí de menos 15%. Então, é nessas diferenças de rentabilidade que você vai tendo quando a bolsa vai caindo muito forte que você gera um grande diferencial, tá? Esse cara do Ponta Sul que quebrou de 5 bilhões, falaram que ele já quebrou mais 7 vezes.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que já quebraram, pessoas que não respeitam o risco da ruína, porque essa é uma coisa que você não pode brincar, você não pode assumir o risco de ruína. E como é que você assume o risco da ruína? Pegando alavancagem, fazendo operações de opções a descoberto, com excesso de risco, tá? A gente também pode se dar mal quando a gente compra empresas sem fundamentos, por isso que um dos critérios... Fala, Lucas, tudo bom, querido? Um dos critérios que eu mais uso aí para escolher as minhas ações é a regularidade dos lucros, tá? Então, a gente está falando de 10 trimestres consecutivos de lucro, a gente pode falar de 3 anos consecutivos de lucro líquido, a gente pode falar de 3 anos consecutivos de lucro operacional. E para aquelas pessoas que não têm habilidade para escolher ações, eu sugiro que você escolha um ETF que de alguma forma represente o teu estilo de investimento. E aí, esses ETFs, além de ter um custo muito baixo, eles fazem uma renovação da carteira automática. Então você não precisa correr o risco de ter que ficar atrás da qual é a melhor ação. Isso aí o próprio ETF já se organiza. A gente tem alguns ETFs aqui no Brasil que são famosos. Eu vou citar o nome aqui de alguns, mas é sempre com intuito, né, de apresentar um conteúdo educacional. A gente tem o BOVA11. O BOVA11 ele representa o Ibovespa, então é uma cesta com aproximadamente 50 e poucas ações, 60 ações, mas ela é muito concentrada em algumas empresas como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil. Então a gente tem ali umas empresas que elas são frágeis, algumas empresas aí que caíram mais de 20% hoje, tá? Um outro ETF que a gente pode conhecer, caso você ainda não saiba, é o Small 11. O Small 11 ele representa o índice das Small Caps, que são as pequenas empresas do Brasil. Essas empresas elas têm um potencial maior de retorno no longo prazo. Isso aí é comprovado academicamente. Foi um dos fatores aí mais discutidos na década de 90. Hoje em dia todo mundo já conhece isso, mas o mercado parece que não quer divulgar essa informação, porque existe um conflito de interesse muito grande para alguns distribuidores de investimentos que eles querem te cobrar 2% de taxa de administração ao ano. Os ETFs eles deixam muito pouca comissão para quem vende produto financeiro, então você não vai escutar as pessoas que ganham comissão toda hora que ela te vende um produto, porque simplesmente não faz bem para ele, tá? Não faz bem para o bolso dele. Eu, como tenho aqui um papel educacional de te ensinar, e aí você toma a tua decisão com autorresponsabilidade, eu posso falar isso. O Small 11, o BOVA 11 são alternativas de investimento passivo, mas que você tem um potencial aí muito grande de alta quando o mercado sobe, porque justamente é muito difícil você ganhar do Small 11 na alta. A gente tende a ter uma performance superior nos momentos de queda. Isso aí eu estou falando de Value Investing, tá? Outra coisa é o GOV11, é um índice baseado em governança corporativa. Eu já fiz aqui alguns estudos no canal mostrando como o índice de governança corporativa e o índice de tag along performaram muito melhor que o Ibovespa desde 2003, alguns aí dando até mais de 100% do que o Ibov deu, tá? Então essas são 3 alternativas para você se expor ao mercado brasileiro. Você também tem a alternativa do IVVB11, esse aí é um ETF que representa o S&P 500, que é a média ampla, equivalente ao Ibovespa dos Estados Unidos. Você ainda tem a vantagem de estar exposto em dólar, isso suaviza muito essas quedas. Eu tenho aí muitos alunos que fazem essa dobradinha de ter um pouco de ações brasileiras, um pouco de ações americanas e um pouco de renda fixa. E nesse momento de crise, de volatilidade muito alta, de muito pânico,
as pessoas elas podem rebalancear essa carteira, saindo um pouco de renda fixa, comprando um pouco de renda variável. Você também pode diminuir um pouco da exposição do IVBB11 para botar mais no Small 11. Então tudo pode ser feito para quem tem conhecimento, tá, gente? Esses índices ETFs, que eu saiba de cabeça, só o BOVA11 tem opções, tá? E aí você tem uma outra dificuldade que é o seguinte, e é para tomar cuidado isso aí, todo mundo que quer brincar com opções achando que vai ganhar dinheiro, tá? Quando a volatilidade está muito alta, é como se você tivesse numa onda de espuma, tá? Você vê muito volume, mas pouca consistência. Então, o mercado, como é que ele costuma se comportar? No momento que a queda acontece, a volatilidade tende a aumentar. Quando o mercado tende a subir, a volatilidade tende a diminuir. E a volatilidade, ela é um dos fatores de precificação das opções. Então, eu até falei também dessa operação, que mais uma vez, ela tem um cunho educacional, não é recomendação, de você comprar o BOVA11 e vender na mesma quantidade o BOVA D70, que seria uma opção onde você estaria como lançador e aí você desembolsa os R$70 para comprar o BOVA11 e você recebe R$7, R$7,50. Na hora estava R$7,50, né, Paulo? R$7,80. Você desembolsa R$70, mas você põe para dentro R$7,80 vendendo. Isso aí é uma operação que eles chamam de lançamento coberto, também tem o nome de financiamento. E essa operação em 26 dias úteis, ela estava oferecendo aí um retorno. Deixa eu fazer a conta aqui, ó, para falar para vocês que é o seguinte. Como é que a gente faz essa conta? Tem 70 menos 7,80, porque esse é o caixa que eu vou disponibilizar para fazer esse investimento. Então, sobrou ali 62.200. Se a gente estivesse falando aí de quantidade de 1.000, tanto comprando o BOVA11 e vendendo o Small 11, a BOVA D70, desculpa, gente. Então, a gente teria ali um desencaixe de 62,2 por unidade, por ação. Se você botasse 1.000, seria R$62.200 e você tem um potencial de lucro ali de R$7,80, tá? Então, para 1.000 ações, a gente teria um lucro potencial de R$7.800 sobre R$62.200. A gente está falando aí de um retorno de 12,5% em 26 dias úteis. Então, essa taxa aí, gente, ela é absurda quando a gente pensa no risco que é isso. E lembra, você vai estar abrindo mão da alta com esse tipo de operação e você ainda vai proteger a queda mais 10%. Então, para quem quer, de alguma forma, se expor ao mercado e não está se importando de ganhar 10%, 12% aí no caso, essa seria uma alternativa de investimento, tá? Lembrando, essa não é recomendação, porque eu acredito muito que você deve ter a alta responsabilidade de fazer as suas operações e entender essas operações. O Ricardo Lanfran perguntou ali, Lanfran, qual o risco dessa operação? Então, Ricardo, o risco dessa operação é você pegar esse volume de dinheiro do BOVA11 e a ação daqui a 26 dias estar abaixo de 62,20. O BOVA11, né, o ETF, estar abaixo de 62,20, tá? Então, o mercado ele pode acontecer isso? Pode. Se o mercado começa a cair muito forte de novo, vamos dizer que o mercado cai de novo 15% amanhã, não é previsão isso, eu estou só fazendo aqui um exercício teórico, tá? Ele vai cair, então, basicamente, R$10,50. Se ele tiver R$70 hoje, só para arredondar as contas, isso quer dizer que ele vai cair para R$59,50. E aí, essas opções, elas não perdem valor de uma hora para outra, tá? Ela vai demorando e aí, numa queda dessa, a volatilidade ela vai tender a aumentar. Você vai ter que esperar isso acontecer. Por isso que um dos piores inimigos do
investidor é o seu emocional, tá? Se eu fosse fazer essa operação hoje, eu faria ela, mas eu não ligaria mais o home broker, porque você vai se autoflagelar ao ficar olhando essa operação aí todo dia, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que o mercado fechou. Eu quero ver. Pera aí. Vamos ver quanto é que fechou hoje a bolsa, tá? Então, comprar ouro e dólar agora, depois que aconteceu o problema, não sei, você que tem que tomar essa decisão, tá? Mas eu não sou fã daquelas pessoas que querem comprar o seguro do carro depois que bateu de carro, tá? Eu acho que essa não é uma decisão inteligente, mas quem escutou isso de mim ontem acabou não apostando na baixa hoje, tá? Então, por isso que a minha posição principal é de não fazer recomendações, tá? Quanto que eu tenho de braço? Eu tenho 48 de braço, Eduardo, tá? Esse lançamento, Maicon, ele é de call, tá? Então a bolsa fechou hoje em 72 mil pontos, 14,76% de baixa. A Vale caiu 13%, fechou em 35,35%. A Petrobras caiu 20,5%. E olha que interessante, gente, a gente está falando de duas empresas onde uma caiu 7% a mais que a outra e desde lá do topo, a queda da Petrobras deve ser ainda maior que da Vale, tá? Então, olha só a diferença de você estar em commodities, que é uma coisa que as pessoas acabam criticando, mas ter uma empresa gerida aí com os interesses do governo e outra empresa que também é estatal. A Vale é estatal, para quem não sabe, né? Porque o governo tem um golden share que pode barrar algumas decisões, então fundamentalmente ela é estatal. Quem acha que ela é privada tem uma percepção errada aí do que o ativo é, apesar de ser gerido pela iniciativa privada, tá? Isso é uma vantagem. Então, se você vai perdendo 7% a menos do que alguns outros ativos, isso faz muita diferença, tá? Desculpa aí, gente. Olha só, a Itaúsa caiu 10,8%, fechou em 9,27%. Essa também é outra queda forte aí, mas quando você compara com uma Petrobras é muito menor. Outra queda agressiva que eu vejo aqui foi a CSN, menos de 17,96%. CSN, que foi uma das estrelas da Bolsa no começo do ano passado. Eu fiz uma operação lá que foi muito boa. Olha só, o ouro, até o ouro caiu 2,08% hoje, fechando em R$246. O AZ1D é o que eu estou falando, tá? A gente teve a M Dias Branco, que eu tenho também, ó, caiu 20%, 13,16%. Outra empresa que a gente pode ver aqui, ó. Aqui, o BOVA11 está fechando atualmente em 70,49, tá? A Magazine Luiza, queridinha aí do mercado, já caiu 21% hoje, foi para R$34. Imagina quem é cotista lá do Alasca, deve estar sofrendo, ainda bem que o Breda e o Luiz Alves são pessoas muito competentes, mas tem uma mentalidade de longo prazo, né? Você tem que estar sempre alinhado com isso, gente. Olha uma empresa aqui que está sofrendo muito e eu acho que ela pode vir a ser uma empresa interessante da gente fazer um estudo, tá? A Light caiu 24,39% hoje, fechou a 13,70 e é uma empresa que ela já estava toda cagada já, então é difícil cagar mais ela. Não sei se vocês entendem esse português que eu falo, mas basicamente 25% de toda a receita da Light ela é roubada através de gatos, então isso já estava precificado, mas tem uma hora que até as empresas ruins ficam tão baratas que vale a pena a gente estudar com mais carinho, tá? Outra coisa que a gente tinha que falar hoje aqui é das chamadas de margem, gente. O que acontece com a chamada de margem? Quando a gente põe um dinheiro lá na corretora, aquilo gera uma margem de garantia e aí a gente pode comprar títulos, a gente pode comprar ações e essas ações geram margem de garantia. Os títulos do governo geram 100% de margem, mas algumas ações geram 80%, outras 60%, outras 40%, e isso pode mudar de um dia para o outro, tá?
Então, as pessoas que fazem alavancagem a termo, ou fazem lançamento de opções, ou lançamento, principalmente lançamento de put, tá? Muita gente ficava falando, eu vou lançar put, porque aí eu compraria esse papel do mesmo jeito e agora fica mais barato fazer essa aquisição, tá, malandrão? Olha só o que aconteceu agora, tá bom? Então, essas são operações que a gente chama de operação côncava, onde ela tem um potencial de ganho baixo, mas o potencial de destruição de valor é muito alto, tá? Essas operações, elas têm uma taxa de acerto muito alta, mas quando ela erra, isso aí é cruel. Como é que lança put, André? Você vende a put na quantidade, aí você tem que saber se você quer lançar essa put fora do dinheiro, no dinheiro ou dentro do dinheiro. Toda essa terminologia que a gente está usando de dentro, fora e no dinheiro, a gente ensinou hoje na live que a gente fez às 7h30 da manhã. Foi a primeira de 4 lives que eu vou fazer falando sobre opções para que as pessoas entendam como se proteger ou se beneficiar da volatilidade, do caos que está no mundo atualmente, tá? Outro ativo aqui, ó, ETF, bom para a galera estudar, tá? É o ETF dos dividendos, é o BBSD11. Eu vou mostrar aqui o gráfico se abrir para vocês entenderem a dinâmica desses ativos. Infelizmente, eu não estou conseguindo... sim. Olha aqui, ó. Esse aqui, eu nem tenho nada dele. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho não. Então, ó, caiu também, mas cai muito menos, 7,33%. Então, esses ativos que caem menos do que outros ativos, eles são ótimos aí para você defender a tua carteira e ter uma noção de que aquele ativo não corre o risco de... Como é que é o nome? De falência, né? De ruína. Porque é uma média que ela vai se auto-renovando, então você não precisa ficar preocupado. Por exemplo, em 2014, as empresas do Ike Batista, do Grupo X, todas elas estavam aí no Bovespa e o Bovespa mais que dobrou de preço desde então. Em algum momento, não sei se agora essa conta ainda vale, mas só para a gente ter noção que pode acontecer uma catástrofe e mesmo assim o ativo valorizar no longo prazo, tá? Não precisa ficar com medo disso não. Olha só, outro ativo que caiu bastante hoje, Klabin 11, caiu 13,2%, tá 15,80, tá? Outro ativo que eu tenho na minha carteira que caiu bastante hoje foi a Energias do Brasil, caiu 12,77%, fechou a 16,26%. Vamos ver aqui. A Taesa. Taesa é uma empresa de transmissão de energia, é considerado como se fosse aí um fundo imobiliário, porque a Taesa ela ganha dinheiro tendo ou não energia sendo transmitida. Só a disponibilidade da rede já garante para ela uma remuneração. Ela caiu muito menos que o mercado, caiu 5,98%. Outra empresa que também faz transmissão de energia, a Transmissão Paulista, caiu 6,8%. A Taesa, deixa eu ver aqui do topo quanto que ela caiu. Caiu menos de 20%, tá? Então, enquanto o Ibovespa caiu aí 119 para 70, a gente está falando de quase 50 mil pontos, a gente está falando de quase 38%. A gente viu aí que a empresa de transmissão, que tem um beta menor, ela vai ser mais resiliente na crise, tá? Vamos ver aqui, ó, como é que fechou o BOVA D80. O BOVA D80 fechou aí 3,65. Quanto que tu comprou, pá? 2,29. Aí, o Pablito hoje estreou no mercado financeiro. Aí, vem cá contar essa história. O Pablo tá passando aqui uma semana comigo em Paris e aí tá vendo esse caos acontecendo no mercado financeiro. E aí perturbou. Pô, Uli, agora é a hora, eu quero começar e tal. Vamos. E aí, Fala, galera. eu expliquei pra ele. Como é que foi, Pablo? Já tinha investido no mercado financeiro antes? Não. Já tinha operado opções antes? Não, nunca. Tu aprendeu quando a fazer isso aí? Cara, pra ser bem sincero com todo mundo, né? Eu venho aprendendo a fazer isso, né? Com quem? Olhando aí você, te pedindo aquela ajuda sempre, né? E na verdade tendo mais interesse. Aí, Gleibinho aqui, cara.
Ó o Gleibinho aí. Deu Glei, hein? Deu Glei. E assim, eu acho que mais por curiosidade no assunto mesmo, como a gente conversou aqui na live ontem, eu tenho esse privilégio de ser teu amigo e estar sempre do lado, mas nunca tinha me interessado de fato em entrar no mercado, por questões mesmo pessoais, assim, talvez o meu mindset, não sei. E aí hoje a gente, depois daquela nossa conversa ontem, decidiu dar o start aí. E assim, eu tô animado, feliz, porém sei que também que isso que está acontecendo agora e da forma com que a gente começou não é nada pra gente, né, que suba a cabeça, assim, no caso, né? Que eu sei que isso daí é atípico, né? Mas estou feliz. Perfeito. E tu comprou só uma opção só? Tu vendeu alguma opção? Como é que é a posição que tu tá aí, que tu montou? Então, eu fiz a compra do Bova D80, né? Bova D80 a 2,29 e a venda, eu fiz compra de 400, acho que foi isso? Ele queria botar R$1.000 no game, tá ligado? E aí eu fiz meio a meio, né? Eu comprei uma parte e fiz a venda de outra parte acho que para defender, não é isso? Sim. Foi isso que eu fiz. O que a gente chegou aqui à conclusão que seria uma alternativa menos arriscada, tá, gente? Porque o Pablo, ele queria botar pro game assim para estourar, mas eu não acredito que a gente deve trabalhar com dinheiro com essa mentalidade de ir pro tudo ou nada. A gente deve construir patrimônio. Então, para diminuir o risco que isso aconteceu, eu expliquei para ele que o Bova D80 dava o direito, mas não a obrigação dele comprar o Bova 11 a R$80. Sim. Para ter esse direito, o Pablo pagou 2 e quanto? 2,29. 2,29. Só que eu falei para ele, cara, a volatilidade está muito alta, então eu não quero que você corra o risco do mercado subir, mas você não ganhar dinheiro com as opções simplesmente porque a volatilidade vai murchar e as opções elas vão murchar junto com isso, tá? Então eu falei para ele, cara, tenta ver aí qual é um outro strike acima de 80 para você vender a metade dessa posição. Porque aí ele estaria fazendo um ajuste no delta, que é a exposição que ele tem à alta do mercado, mas ele também estaria financiando um pouco dessa operação. Tu vendeu qual opção? Bova deu o quê? Eu tenho que olhar aqui. 88? A 70 centavos foi isso. A 70 centavos. Então, ele pagou 2,29 na Bova D80. E aí ele recebeu 70 centavos quando ele vendeu o Bova D88. Então, pega só, 2,29 menos 70 centavos, a gente está falando de 1,59. E aí, qual é o lucro máximo que ele pode ter com o que o PJ Choco falou ali muito bem? Ele fez uma trava. Ele fez uma trava onde ele pagou 1,59 e ele pode tirar de prêmio lá no máximo R$8, tá? Só que ele fez isso só com a metade da posição. A outra metade da posição tá livre para subir. Por quê? Uma alternativa que ele pode tentar fazer é o seguinte: imagina que amanhã a volatilidade da bolsa tá tão alta que ela sobe aí para, sei lá, 5%. Essa opção do Bova D88 pode ir, sei lá, para 1,59, 1,50, 1,20 e a gente pode vender mais 200 opções e aí esse custo de 1,59 baixaria, sei lá, para R$1. Então, teria uma opcionalidade de R$1 de custo para R$8 de prêmio, ou seja, 700% de lucro em menos de um mês. Mas o problema disso aí é o seguinte: a quantidade, como alguém ali falou muito bem, tá? Esse não é nem uma fração do patrimônio do Pablo. Ele botou ali um dinheiro que ele poderia muito bem gastar num jantar, numa viagem. Então a gente está aqui mais aprendendo. Eu acho que essa vai ser uma boa maneira dele ganhar experiência, porque opções é muito pé em risco mesmo para você aprender.
E galera, se você quer entender mais sobre put, sobre essa nomenclatura de trava de alta, trava de baixa, eu tenho um encontro com vocês amanhã, às 7h30 da manhã aí do Brasil. Eu vou estar falando sobre a segunda aula do meu mini curso de opções que eu vou dar de graça para as pessoas aqui, tá? Eu vou dar de graça, como eu falei antes, muita gente aqui da minha equipe falando, pô, Tiúlio, vamos vender o curso. Falei, cara, não quero, eu quero passar a mensagem para as pessoas de que aqui é uma relação, de que quando eu preciso de vocês, vocês chegam junto de mim, mas quando vocês precisam, eu também chego junto de vocês, por isso que eu vou ensinar tudo sobre opções aí para que as pessoas possam operar sem nenhum custo, tá? Você só precisa aparecer aqui às 7h30 da manhã. Eu tô gravando essas aulas e tô disponibilizando somente para os meus alunos. A gente depois vai fazer uma distribuição desse conteúdo para as pessoas de graça também, para ficar gravado, tá? Mas para isso a gente vai precisar ficar um pouco mais junto. Nessa live de amanhã, às 7h30 da manhã, eu vou explicar como é que vocês vão ter acesso a esse conteúdo gravado, tá? Mas você precisa estar amanhã às 7h30 da manhã. Essa live eu também vou gravar e a gente vai disponibilizar alguma hora e algum momento para vocês. Pablito, obrigado aí mais uma vez. Tamo junto, galera. Boa sorte. Galera, muita prudência. Sempre tentem errar pro conservadorismo do que pela agressividade, tá? A gente não pode arriscar aquilo que a gente tem de precioso, que é a nossa paz de espírito, o nosso dinheiro suado também, por uma coisa que a gente não precisa ganhar com urgência. A gente não quer ganhar dinheiro aqui de uma hora para outra. A gente quer construir um patrimônio no longo prazo para justamente aprender a usufruir aí da liberdade financeira. Beijo grande, é só começo. Valeu!